Fala galera, e aí, beleza? Tranquilo? Mais uma vez aqui, professor Carlos, professor de eletiva. E hoje vamos dar sequência, né? Vamos dar sequência aí aos nossos estudos. Espero que você esteja bem tranquilo aí, se cuidando nesse período aí, né? Que estamos aí afastados por causa dessa pandemia, mas crendo aí que logo, logo vamos estar novamente juntos aí em sala de aula, tá bom? Bom, hoje vamos trabalhar um tema bacana, vão ser 2 aulas, vamos falar sobre literatura marginal. Muito legal esse tema. E aí dentro ali dos meus estudos, das análises, eu quero poder trabalhar um pouquinho com vocês a primeira aula hoje. Nós vamos falar especificamente sobre a poesia marginal. Ah, meu Deus, poesia marginal! Não tem nada a ver com, marginal, que horror! Ai, credo, é coisa do mal. Não, gente, vamos parar com isso. Poesia marginal, a palavra marginal, já vamos explicar um pouquinho sobre isso aí. Também a poesia marginal, conhecida como a geração mimeógrafo. Meu Deus, o que é mimeógrafo? Você não vai saber. Para quem tem mais de 40, vai lembrar quando a professora fazia as provas ali no mimeógrafo, aquele cheiro de álcool forte. A gente ficava até bêbado, só com o cheiro, né? Mas aí aos pouquinhos nós vamos estar falando sobre tudo isso, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar aí sobre a poesia marginal, e também conhecido como a geração mimeógrafo. A poesia marginal ou geração mimeógrafo foi um movimento sociocultural que atingiu as artes, a música, o cinema, o teatro, artes plásticas, sobretudo a literatura. E aí esse movimento ele surgiu ali na década de 1970 no Brasil, e ela influenciou diretamente na produção cultural do país. Então, a literatura marginal, a geração mimeógrafo, né, surgiu ali no período da ditadura militar. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que foi esse movimento. Eles não batiam de frente com a ditadura, na verdade eles tinham o seguinte pensamento: eu tenho aqui as minhas ideias, nós temos aqui o nosso pensamento e nós vamos tocar o nosso barco seguindo aquilo que são as nossas ideias, sem ficar batendo muito de frente ali com a ditadura, mas cutucando, não pode esquecer isso, sempre dava aquela cutucada ali. Então, esse movimento dito marginal absorveu o grito silenciado pela ditadura militar, por meio ali da união de diversos artistas, agitadores culturais, educadores e até mesmo professores, né? Então, assim ele permitiu uma nova forma de divulgação da arte e da cultura brasileira, reprimida ali pelo sistema totalitário que vigorava no país, né? Então, inspirado nos movimentos de contracultura, a denominação geração mimeógrafo remete justamente à sua principal característica. Então você que ficou aí curioso de saber o que é o mimeógrafo, podia postar a imagem aqui, mas você vai fazer o seguinte: vai lá no Google, pesquisa lá a imagem do mimeógrafo, pergunte para os seus pais, né? Aqueles que têm mais de 40 vão lembrar do aparelho mimeógrafo, tá bom? Então vamos lá. Então quer dizer, a substituição dos meios tradicionais de circulação de obra para os meios alternativos de divulgação. Então, estes eram empregados pelos artistas independentes ou os representantes da cultura marginal. Então, traduzindo, quando eles faziam um livro de poesias, normalmente a classe culta, né, vamos colocar assim, eles pegavam ali os seus poemas, levavam numa editora, e aí essa editora produzia os livros para as vendas dentro do comércio. Já a questão da poesia marginal é diferente, essa geração mimeógrafo. Então o que eles faziam? Eles pegavam os seus poemas, escreviam ali em folhas, eles tinham o aparelho mimeógrafo, que é podemos falar que vem antes ali da máquina de Xerox. Então um aparelho, colocava-se ali as folhas, o sulfite, eles iam manualmente fazendo a impressão de cada folha, e essas folhas com os poemas eram distribuídos. Então, a divulgação dos poemas não era feita por meio das editoras,
mas sim de uma forma mais ali pessoal, uma forma ali lado a lado, face a face, entendeu? Por isso marginal, está à margem daquilo que eram as editoras, daquilo que era o campo dentro da intelectualidade da época, entendeu? Então por isso é marginal, porque está à margem de algo, tá bom? Então a distribuição desses poemas eram feitos assim, através do aparelho do mimeógrafo. Então eles faziam seus textos, eles faziam as cópias e faziam a distribuição ali pessoalmente. Então não havia nada de editora dentro desse processo, tá bom? Então foi assim que os artistas envolvidos sentiram a necessidade de se expressar e, sobretudo, divulgarem as suas ideias. Então, a partir desse movimento revolucionário literário, a produção poética fora do sistema, por isso marginal, foi divulgada pelos próprios poetas, a partir de pequenas tiragens de cópias, tá ok? Então, eles eram produzidos nos toscos folhetos mimeografados, os quais vendiam sua arte abaixo do custo nos bares, praças, teatros, cinema, universidades, né? Então a poesia marginal, ela era formada em sua maioria por pequenos textos, alguns com apelo visual, com fotos, com quadrinho, etc. Então absorvidos por uma linguagem coloquial, no caso o traço da oralidade, uma coisa espontânea, uma coisa bem, até podemos dizer, inconsciente, né? E é interessante porque a temática cotidiana e até mesmo erótica era premiada de sarcasmo, né? Era humor, ironia, tinham muitos palavrões e até gírias da periferia. Então era permeada por tudo isso aí. Diferente de um poema mais clássico, com um linguajar mais requintado, a poesia marginal não. Usavam-se gírias, os palavrões, coisas do dia a dia. E aí até na próxima aula vamos falar também sobre a literatura marginal, aquela literatura que é feita ali na periferia das grandes cidades, principalmente de São Paulo, tá bom? Mas voltando aqui para a poesia marginal. Então, numa das vertentes desse movimento sociocultural e artístico, surge notadamente a poesia marginal. Aquela da periferia, representando assim a voz da minoria. Então, os poetas marginais, eles recusavam qualquer modelo literário, de forma que não se encaixavam ali em nenhuma escola de tradição literária, tá ok? Então, desse movimento marginal surgiram grandes poetas, né, que se destacaram ali. Podemos falar do Chacal, do Cacaso, Paulo Leminski, o Torquato Neto. Então, assim, grandes poetas brasileiros. Então você que está aí assistindo essa aula, tem curiosidade, a nossa ideia é essa, mostrar para vocês o caminho para que vocês possam ali, com essa ideia inicial, pesquisar, correr atrás, se informar, conhecer, buscar conhecimento. E isso é de suma importância, porque muitas vezes quando se fala de poesia, muitos ainda ficam presos àquela coisa mais requintada, aquela coisa mais formal, uma coisa mais, né, clássica. E nós podemos entender sim que há diversas outras formas dessa poesia. E a poesia marginal, ela é fantástica. E aí no campo musical nós também temos ali, muitos se destacaram, Tom Zé, Jorge Maltner, Luiz Melodia. Então assim, essa é uma cultura rica, é uma cultura brasileira, é uma cultura onde até infelizmente pouco se é falado. Então é tempo de nós buscarmos até resgatar, até mediante tudo isso, o contexto que nós estamos vivendo, toda essa loucura política, social, econômica que nós estamos vivendo, é de suma importância termos o conhecimento, sim, da literatura marginal, da poesia marginal, entender ali as suas mentes, aqueles que iniciaram esse processo. Então, até mesmo
Como eu falei, a literatura, nós temos a música, nas artes plásticas também. Teve a Lígia Clark, Hélio Oiticica, que se identificaram muito com esse movimento. E é interessante, porque uma das frases mais conhecidas do artista Hélio Oiticica demonstra a sua proximidade com essa geração mimeógrafo, que é aquela frase, né? É fantástica. Seja marginal, seja herói. Então, quando nós falamos a palavra marginal, eu não posso entender, é bandido, é vagabundo, não. A palavra marginal significa estar à margem de algo. E no caso aqui nós estamos falando que a literatura, que a poesia, a literatura marginal, ela estava à margem de um sistema já pré-estabelecido naquele período. Então, quando nós falamos da ditadura militar, naquele período de 1964 a 1985, nós temos que lembrar que nesse período, principalmente após a instituição do Ato Institucional número 5, o AI-5, que realmente ali concretizou aquilo que era censura e tantas outras formas ali de governo dos militares. Então, através disso, de todo esse processo, é de suma importância nós entendermos e conhecermos aquilo que foi a literatura marginal, aquilo que foi a poesia marginal, um segmento da arte, só que fora daquilo que era um padrão. E mesmo assim, não fazendo parte de um sistema já pré-estabelecido, possui um valor imenso, uma riqueza cultural extraordinária. Então, eu indico a vocês, pesquisem sobre os poemas do Chacal, pesquisem sobre Cacaso, pesquisem sobre Paulo Leminski, pesquisem sobre Torquato Neto. É tempo de nós buscarmos ter mais conhecimento daquilo que é a cultura nascida aqui na nossa terra, aqui no nosso país. Tranquilo, gente? Então, eu quero encerrar essa aula dizendo que existe sim a poesia marginal e que ela é de suma importância para a literatura também. Ela é de suma importância para a arte. Ela é de suma importância para as nossas vidas, porque muitas vezes, através da literatura marginal, nós possamos expressar de repente aquilo que são os nossos sentimentos. Podemos expressar aquilo que são os nossos fantasmas, as nossas angústias, as nossas afirmações de repente, tá ok? Então, fechando a aula de hoje, agradeço, valeu, estudem. Vamos lembrar, ainda não estamos de férias, estamos estudando, estamos correndo atrás, não podemos parar. Fechou? Galera, um abraço, até a próxima aula. Próxima aula vamos falar sobre literatura marginal, vamos falar do Ferrez, vamos falar aí de grandes autores aqui da periferia de São Paulo. Um abraço, até!